Mais importante que a comunicação aumentativa e alternativa é a comunicação de forma geral. Aqui eu quero falar sobre algumas coisas que eu gostaria de saber bem lá no começo, quando eu entrei no campo da comunicação alternativa, quando eu precisei utilizar com meu filho e que eu não tive a necessária clareza. Então, primeira coisa, o recurso não é mais importante do que a comunicação. A comunicação é o principal. E quando a gente está nessa área da comunicação aumentativa e alternativa, pensando sobre como é que a gente melhora a nossa comunicação, como é que nós conseguimos, por meio dos recursos de comunicação aumentativa e alternativa, levar a nossa comunicação para um outro patamar, acho que é importante a gente colocar cada coisa em seu lugar e ter uma clareza sobre alguns conceitos, tá? Então, um conceito extremamente importante da gente lembrar é que a comunicação ela é multimodal. O que significa dizer que a comunicação é multimodal? Que existem múltiplas formas da gente se comunicar. E nossa comunicação, ela envolve sentidos que estão presentes nas nossas interações. Então, quando a gente fala multimodal, nós estamos nos referindo a múltiplos modos. Então, o contato visual informa, a expressão facial, a, o movimento do meu corpo, se eu estou mexendo a cabeça, se eu estou mexendo o ombro, se eu estou mexendo os braços, as pernas, né? Se eu estou batendo a perna, se eu estou mexendo o meu corpo de qualquer forma, isso tem a ver com multimodalidade na comunicação. Eu posso estar fazendo algum gesto, né? Tanto gestos simples quanto gestos conhecidos como gestos convencionais, né? Então, oi, tchau, sim com a cabeça, não, tudo isso são gestos convencionais, né? Hoje em dia, o joinha, né, que significa, que tem tanto, que está tanto nas redes sociais, que a gente se identifica com facilidade com essas formas. Então, nós temos uma gama de possibilidades de comunicar. Então, a comunicação, ela é multimodal. E dentro dessas múltiplas formas de comunicar, nós temos, por exemplo, a fala e nós temos também as formas escritas para expressar comunicação. Então, essa multimodalidade é sempre importante da gente levar em conta. Porque quando a gente vai para o campo da comunicação aumentativa alternativa, as pessoas estão sempre preocupadas com qual é o aplicativo que eu vou utilizar, qual é o dispositivo eletrônico que eu vou usar um iPad, vou usar um tablet comum, vou utilizar o celular, vou utilizar um material impresso. Então, às vezes, esse deslocamento de foco para o recurso, mas, antes de tudo, nós precisamos lembrar que o mais importante é a comunicação. E aí, um primeiro elemento super importante da gente lembrar é que a comunicação é multimodal. Outro aspecto importante da comunicação é que ela pode se dividir, né? A gente faz essa divisão no campo da comunicação aumentativa e alternativa. A gente pode ter um tipo de comunicação que ela é apoiada ou auxiliada ou assistida, ou ela pode não ser apoiada, não assistida ou não auxiliada, né? Então, o que que significa uma comunicação não apoiada, não auxiliada e uma comunicação auxiliada? A comunicação não auxiliada é a comunicação que eu faço usando os meus próprios recursos. Então, eu estou usando o meu corpo, eu estou fazendo gestos, eu estou andando, eu estou utilizando, pode inclusive ser sinais específicos, né, ou libras, ou posso, né, tem língua de bebês, né, língua de sinais de bebês que se utiliza também, às vezes, inclusive como estratégia, né, de apoio ao desenvolvimento da linguagem por fonoaudiólogos. Então, essas formas de comunicação, onde eu uso meramente aquilo que eu tenho, o meu corpo, tá? Eu não preciso de nada além de mim mesma. Essas são formas não.
apoiadas, não auxiliadas de comunicação. Então, dentro da comunicação, que é um conceito importante, nós temos a comunicação não auxiliada e nós temos também a comunicação auxiliada, apoiada ou comunicação assistida. Na área da comunicação assistida, nós vamos utilizar algo que está além de mim, né? Eu vou utilizar um aplicativo num tablet, ou eu vou utilizar um material impresso, como um livro de comunicação, ou um livro de comunicação mais completo, eu vou utilizar uma prancha impressa. Então, se eu estou usando algo que está para além de mim, né, um botão vocalizador, se eu estou usando algo para além de mim, eu estou utilizando uma comunicação assistida, uma comunicação apoiada. E então, dentro, né, desta divisão, né, quando eu estou me referindo à comunicação apoiada, muitas vezes as pessoas estão pensando na CAA somente relativa à comunicação apoiada, que é essa que usa esses recursos externos, mas não só de comunicação apoiada se faz a comunicação aumentativa e alternativa. E nesse sentido, que eu acho que é importante a gente lembrar, tá? Então, não é só de pictogramas, de imagens que se faz a comunicação aumentativa e alternativa, certo? Então, é possível que os sistemas de comunicação aumentativa e alternativo, eles incluam imagens, é possível que eles incluam texto, né? Então, tem sistemas de comunicação que são baseados em símbolos de imagem e tem sistemas de comunicação aumentativa que são baseadas em texto. Então, nesses aplicativos, por exemplo, que em geral são utilizados por pessoas que já sabem ler e escrever, a pessoa digita aquilo que ela quer expressar e se é um dispositivo eletrônico, geralmente, né, tem um componente ali que converte esse texto em voz, certo? Então, é importante a gente desconstruir quando a gente está falando, então, que comunicação é mais importante, comunicação multimodal. Depois a gente tem a comunicação não auxiliada, nós temos a comunicação auxiliada. E geralmente, para a comunicação, essa que é auxiliada, nós precisamos movimentar uma série de outros conhecimentos, né? Então, como é que a gente organiza esse sistema? Quais os elementos eu seleciono? Onde eu encontro essas imagens? Então, tem esses dois dobramentos ali para a utilização da comunicação aumentativa e alternativa apoiada, tá? Mas, enfim, é importante a gente desconstruir que não é só com imagens que a gente faz a comunicação aumentativa e alternativa. Nós podemos, inclusive, ter um sistema de comunicação que é baseado em texto, né? Então, a gente junta aí as mídias, então, texto e vocalizadores, né? E a gente consegue apoiar mais aí a comunicação de quem precisa, certo? Então, o principal da gente lembrar é que a comunicação aumentativa alternativa, ela vai dar para a gente acesso à comunicação e vai, principalmente para aqueles que estão em um processo de desenvolvimento de linguagem, fortalecer esse potencial da pessoa expressar por meios de palavras, mesmo que a fala não esteja presente, certo? Então, é importante a gente lembrar disso, né? E quando a gente fala sobre a comunicação aumentativa alternativa, muitas vezes as pessoas focam só no recurso, mas a gente precisa lembrar que no recurso nós temos os símbolos, e que o símbolo é a nossa conexão com a palavra escrita, a palavra falada, né? E de acordo com as condições da pessoa, talvez nós precisamos ter uma atenção muito especial a como é que ela consegue acessar esse recurso. Então, é, eu consigo digitar, né? Ou digitar é difícil. Eu consigo, talvez eu não tenha o movimento dos braços, então a pessoa consegue fazer o acesso por meio do olhar, né? Então, a gente precisa olhar também sobre essas formas de acessar. E é claro, também que estratégias eu incluo ou estão incluídas nesse sistema, nesse recurso, que tornem essa comunicação mais ágil e também mais efetiva, né? Então, por exemplo, um recurso que a maioria de nós está muito familiarizado, que está presente nos celulares, por exemplo, quando a gente utiliza o WhatsApp, é o preditor de palavras. O preditor de palavras, ele é um elemento que facilita a nossa comunicação
principalmente para quem tem dificuldades para escrever palavra por palavra, porque se eu não consigo digitar, ou se eu tenho um pouco de limitação motora, eu posso ir lá no preditor de palavras, então, em vez de escrever uma palavra muito longa, o preditor me sugere uma palavra e eu posso ir lá simplesmente dar o clique e já compor melhor a minha mensagem. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa informação clara, tá? Porque muitas vezes a gente tenta resumir ou simplifica demais a questão da comunicação aumentativa alternativa, pensando muito só nas imagens, mas esquece que outros elementos podem nos ajudar na comunicação, desde a comunicação do corpo, né, como também a utilização de objetos que estejam num ambiente, né, de alguns recursos que sejam menores e mais simples, mas que também apoiam essa comunicação. Um sistema de comunicação não é mero e simplesmente um aplicativo no tablet ou no celular, mas o sistema de comunicação pode ser visto também como a gama de possibilidades e recursos e apoios para a comunicação que eu uso em qualquer lugar, né? Inclusive, eu não preciso ter só o aplicativo, eu posso usar o aplicativo quando eu estiver fora de casa, eu posso utilizar né, um chaveiro, eu posso utilizar uma prancha impressa com algumas mensagens rápidas que sirvam à minha comunicação. Então, o principal é eu ter acesso e eu conseguir me expressar aonde eu estou, com as pessoas que eu estou interagindo, para que eu não tenha aí restrições na minha comunicação e que, por causa dessa restrição, eu seja menos autônomo e também eu participe menos, né? O grande objetivo da comunicação aumentativa e alternativa, enquanto tecnologia, é promover a autonomia e também promover a participação social, certo? Então, espero que essa informação tenha ajudado você a organizar melhor as ideias sobre o campo da comunicação aumentativa e alternativa, e o principal, não deixemos de estimular e estimulemos sempre a comunicação das pessoas que precisam, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.